Oi gente, eu sou a Amanda Nepomuceno e hoje eu vou falar sobre o aborto que eu tive. No começo do ano passado, que foi 2023, no comecinho ali de março, eu descobri que eu estava grávida. No caso, eu engravidei na primeira semana de fevereiro. Aí eu iniciei o pré-natal, tudo certinho, em março. E a enfermeira me passou a requisição de uma ultrassom para mim estar fazendo. E eu fiz essa ultrassom, eu tô até aqui com ela em mãos, eu fiz ela no dia 4/4, no dia 4 de abril, no mês seguinte que eu descobri que a gravidez. Quando eu fiz essa primeira ultrassom, eu tava com 8 semanas e 3 dias. Só que o doutor olhou tudo certinho, viu o tamanho do feto, viu o tamanho do bebê e viu também que não tinha batimentos cardíacos. Tava lá que eu não tava com 8 semanas de gestação, eu tava com 7 semanas e 5 dias e não tinha batimento cardíaco. Acho que foi nesse mesmo dia eu fui no posto para conversar com a médica. Ela me passou outra requisição para eu estar fazendo outra ultrassom para confirmar se realmente eu tinha perdido o bebê ou não. Aí eu fui no AMA para marcar, né, colocar lá a requisição para estar marcando a ultrassom para mim pelo SUS. Só que eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade as coisas pelo SUS demoram um pouquinho, demora cerca de mais ou menos um mês, mais de um mês, até mais de um mês, para estar marcando o exame para a gente fazer, exame de sangue, ultrassom, pelo SUS demora bastante. Eu fui mesmo assim no AMA, deixei lá a requisição para estarem marcando a ultrassom para mim pelo SUS e foi isso. Só que na semana seguinte eu comecei a ter sangramento, mas não é um sangramento assim muito forte. E eu não sentia nada além disso. Era tipo as raizinhas de sangue. Às vezes era um tomzinho de borra de café, às vezes era um sangue vivo. E só isso, mas nada de que eu precisasse colocar um absorvente ou que chegasse a sujar a calcinha, era mais o papel higiênico mesmo quando eu ia no banheiro. E um desses dias dessa semana que eu tava na escola, continuei com esse pouco sangramento e a minha cunhada insistiu muito para mim ir no hospital, porque até então tinha que ter a confirmação mesmo por ultrassom que eu realmente tinha perdido o bebê. Então não era nada certo ainda. Até o doutor que fez a minha primeira ultrassom, ele não me deu certeza. Ele falou só que ele não estava vendo batimentos, que possivelmente eu teria perdido, mas que ele não ia me dar certeza. Aí quando foi no dia 11/4, no dia 11 de abril, foi numa terça-feira, eu fui no hospital à noite. Eu cheguei lá, eu falei que eu tava grávida e tava com sangramento. Aí passei pela triagem e me consultaram. Me deram um remédio para cortar o sangramento, para mim não perder, né, de fato, o bebê. E queriam me deixar internada, só que como o hospital aqui na minha cidade, como eu moro aqui, eles falaram que eu poderia voltar para casa e tá voltando pro hospital no dia seguinte, bem cedinho, porque a médica disse que ia conseguir essa ultrassom para mim no dia seguinte, já no dia 12/4, no dia 12 de abril. Eu fui no hospital dia 11 à noite e a médica pediu para mim retornar no dia seguinte de manhã, porque ela ia dar um jeito de conseguir uma vaga em algum lugar para mim estar fazendo essa ultrassom. E tá, eu voltei para casa, já era bem tarde da noite, já era mais de 10 horas. Dormi e no dia seguinte, quando foi 7 horas da manhã, eu já estava no hospital de volta. E a assistente social veio, conversou comigo
e falou que eles estavam tentando uma vaga para mim estar fazendo ultrassom numa clínica que fica bem pertinho do hospital, fica na esquina, na outra esquina do hospital. Aí ela falou para me esperar lá e ficou conversando comigo, falando que ia dar tudo certo, para eu não ficar triste, perguntando como é que eu tava e tal. Aí eu fiquei lá esperando, eu fiquei de 7 horas até 11 horas. Quando foi 11 horas da manhã, ela veio e me falou que tinha conseguido um horário para mim naquela hora ali. A clínica já tava fechando para almoço, para horário de almoço. Acho que eles fechavam às 11h30. Só tinha uma pessoa na minha frente para ser atendida. Aí já tava dentro do consultório sendo atendida e a próxima seria eu para eles fecharem a clínica para horário de almoço. Aí eu fui, fiz a outra ultrassom e foi confirmado que eu tinha perdido o bebê. E essa ultrassom que eu fiz, que confirmou a minha perda, foi no dia 12/4, dia 12 de abril. E nessa semana eu já completaria 9 semanas de gestação. E eu realmente tinha perdido, eu tava de 7 semanas e 5 ou 6 dias de gestação. O bebê já não tinha mais batimento cardíaco aí. Aí já tinha passado 2 semanas e eu ainda tava com o feto dentro de mim. Aí eu voltei pro hospital com essa ultrassom, com a confirmação da perda, e a médica me encaminhou pra maternidade, que fica em outra cidade, pra estar fazendo a curetagem, pra estar retirando o feto. Porque o meu aborto foi um aborto retido e não um aborto espontâneo. Aborto espontâneo é aquele que você perde o bebê e o feto já sai logo. E o aborto retido é quando você perde o bebê, mas ele fica tipo que grudado no útero, não sai de jeito nenhum, o colo não dilata e o feto não sai. E esse foi o meu tipo de aborto, foi o aborto retido. A médica me encaminhou para a maternidade no dia 12 mesmo, só que não conseguiram vaga para mim nesse mesmo dia, no dia 12. Eu consegui no dia 13. E a minha mãe que foi comigo, ela foi de acompanhante. E eu fiquei na maternidade 4 dias. Eu vi o relato de algumas mulheres que teve o aborto retido, que precisou fazer curetagem. Elas falavam assim que chegavam na maternidade e no dia seguinte já voltava para casa. E se ficasse mais, ficava no máximo 2 dias. Eu fiquei 4. Porque eu cheguei lá no dia 13 e eles logo já me colocaram de jejum. Que eu não poderia comer, não poderia tomar água, porque se o meu colo dilatasse, eles iam fazer a curetagem. Aí começaram me injetando 2 remédios. Me injetaram 2 remédios lá dentro do canal vaginal. Nesse primeiro dia, eu lembro que deu assim a tardezinha, comecinho da noite ali, me deu febre, mas as médicas falaram que era normal, que realmente ia me dar febre mesmo. Eu comecei a ter muita cólica, muita dor de cólica mesmo. Só que elas vinham, faziam o toque e não tinha dilatado nada. Aí eu comecei a sangrar muito, eu sangrava muito, muito mesmo. Depois que elas me injetaram os comprimidos, né, no canal vaginal. Só que nada do meu colo dilatar. E fomos pro dia 14, que já era na sexta-feira. Na sexta-feira eu ainda fiquei o dia todo em jejum. No dia 13 eu só comi de manhã, que eu ainda estava aqui na minha cidade. Eu tomei um café leve e comi, eu almocei, foi um almoço assim leve também. Porque eu já tava pensando, e se eu chegar lá na maternidade e eu for logo pra cirurgia, for fazer logo a curetagem? Então a minha comida foi leve no dia 13, mas a partir do momento que eu cheguei na maternidade eu já fiquei em jejum. Então eu fiquei sem comer nada desde 1h da tarde do dia 13. E o dia 14 foi a mesma coisa, eu fiquei o dia todo sem comer nada. Nada, 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 não tomei o café da manhã, eu não
almocei, eu não tomei café da tarde, eu não jantei, porque toda hora elas vinham me fazer o toque para ver se o meu colo tinha dilatado para fazer a curetagem e não dilatava. E eu não podia comer porque se a qualquer momento o meu colo dilatasse, eu ia para a cirurgia e não pode comer dentro de 8 horas para fazer a cirurgia, né? Tem que ficar no mínimo 8 horas em jejum. Eu não podia comer nem tomar água. E o que eu fazia, escondido ainda, era só molhar a boca, tomar aqueles golezinhos de água, só para molhar a boca, molhar a garganta, porque era muita sede que eu sentia, gente. Ficar horas e horas, passar o dia todo sem poder tomar água, sem poder comer. Eu já tava numa fome, eu já tava com fraqueza de fome, já tava começando a tremer de fome já. Quando chegou no dia 15, que foi no sábado, o médico falou que mesmo que meu colo não tinha dilatado, eles iam fazer minha curetagem. Ao todo, elas me injetaram, colocaram em mim, se não foi 6, foram 8 comprimidos. Foi. Ou foi 6 ou foram 8 que colocaram no meu canal vaginal para o colo dilatar e não dilatou. Nada, nem 1 centímetro, nada. Aí quando foi no dia 15 de manhã, eu acordei às 5h30, 6 horas por aí. Eu não tava dormindo direito. E eu tomei um banho, lavei o cabelo para me recompor mais, né? Porque eu tinha passado esses 2 dias aí sem comer nada. E quando foi 8 horas, o médico mandou me chamar para fazer a curetagem. Aí eles fizeram a dilatação do meu útero e fizeram a curetagem. E quando foi às 10 da manhã, eu lembro que eu já estava no quarto. Eu só não sei a hora exata que eu cheguei no quarto de novo. Mas foi isso, às 10 horas da manhã eu tenho certeza absoluta que eu já estava de volta no quarto com a minha mãe. E à tarde eu já pude estar tomando o café da tarde. Eu não pude almoçar, mas quando deu a tarde eu pude tomar o café da tarde, aí eu pude jantar. E aí no dia seguinte, que foi no dia 16, já no domingo, eles me entregaram o potezinho com... Me entregaram o potezinho com o feto, com o meu bebê dentro do pote para estar fazendo a biópsia, para me levar para minha cidade de volta para estar fazendo a biópsia. Desculpa, gente, a emoção é que ainda é um pouco difícil falar sobre esse assunto. Naquele momento que eu tava passando por esse processo, quando eu voltei para casa, a minha mãe, a minha ex-cunhada e outras pessoas também me perguntavam como que eu tava, perguntavam se eu queria um abraço, né? Perguntava se eu tava bem. E eu falava que sim, que eu tava bem, porque parecia mesmo que eu tava bem, né? Eu não tava sentindo nada. Não era como se eu tivesse perdido um filho, pra mim não era. Porque eu acabei meio que reprimindo o sentimento, sabe? Muita gente tava falando comigo que perder um bebê é a mesma coisa que tá perdendo um filho de qualquer idade. Um filho criança, um filho adulto é a mesma coisa. Só que eu pensava assim, não, gente, não, é só um feto, é só um bebê, né? Tava ali no começo da gestação, então não é igual. E aí eu reprimi tudo. Só que aí depois foi passando o tempo, foi passando os dias, as semanas, e quando eu fui pegar o resultado da biópsia foi bem difícil, né? Porque aí veio o sentimento todo, todo aquele sentimento que eu reprimi, que eu desliguei e deixei de lado, aí veio assim à tona. Gente, foi muito pesado, muito pesado. Antes de o sentimento vir assim de vez, muita gente falando, não é bom você ficar assim, porque depois, quando você cair em si, que você perdeu um filho, vai ser pior. Você vai sentir muito mais. E eu achei que não. E foi verdade sim. Eu fiquei um bom tempo mal. Eu fiquei mal mesmo, eu fiquei muito, muito ruim mesmo.
sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente falando, eu fiquei bem ruim mesmo. No dia mesmo de pegar o resultado da biópsia, eu só sabia chorar. Eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar. Eu lembro que nesse dia mesmo eu me arrumei e fui pra escola, né, que ano passado eu ainda estudava. E nesse dia, do nada assim, eu só lembrei e comecei a chorar. Aí pra ninguém me ver chorando, eu só levantei da minha cadeira ali do meu lugar e saí da sala. Aí eu fui até o banheiro. Aí uma colega de classe minha viu que eu tava chorando. Aí foi lá me abraçar, perguntou o que tava acontecendo. Eu falei, não, é que hoje eu peguei o resultado da biópsia do neném que eu perdi. Aí tentou ali me consolar do jeito que pôde, né? Inclusive, o meu marido foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse sentido. Foi muito carinhoso e atencioso comigo nesse momento. Ele olhou pra mim e se colocou no meu lugar, sabe? Ele cuidou de mim, ele conversava comigo a todo momento. Ele tentava não me deixar sozinha, porque ele sabia que quando eu ficava sozinha de verdade mesmo, por muito tempo assim, voltava tudo o pensamento, né? Aí eu ficava triste de novo, eu ficava bem triste. Porque assim, gente, esse bebê que eu perdi não era do meu marido, era do pai do meu primeiro filho, o mais velho de 5 anos. Só que já tinha um tempo que eu não tava mais com o pai dele, com o pai do bebê que eu perdi. E aí nesse momento que o meu marido, meu atual marido, ele me viu assim, né, bem frágil, bem acabada. Aí no momento que ninguém conversava comigo, que todo mundo tava seguindo a sua vida e eu sentia que eu tava parada no tempo. E ele veio, começou a conversar comigo, ele perguntava se eu tava bem. E foi o momento que ele começou a tentar fazer o possível, né, pra eu realmente ficar bem. E foi nesse momento aí que acabei me encantando por ele, ele por mim. Aí a gente acabou ficando, né? Começamos a namorar. Um tempo depois, eu engravidei do meu bebê agora, que já nasceu, já tem 3 meses já. Foi isso, gente. Eu perdi um bebê no começo do ano passado. Foi muito doloroso o processo, né? Na maternidade foi muito ruim, foi muito doloroso passar por tudo aquilo. Era uma cólica insuportável. Sofri depois, emocionalmente, psicologicamente, sofri bastante. E o meu marido foi uma das pessoas que mais me ajudou nisso aí. Até quando eu descobri que eu tava grávida do meu bebê, que já tem 3 meses, eu ainda não tinha me recuperado 100% da minha perda. É isso, gente. Graças ao meu marido, que ficou ao meu lado sempre, me dando apoio, me dando assistência, cuidando de mim no momento que eu mais precisei. E graças ao meu bebê também, né? Ao meu outro filho mais velho, eu me recuperei disso de alguma forma. Me emociono até hoje em falar sobre, porque não deixa de ser uma perda, gente. Não deixa de ser uma perda de uma criança, né? Era o meu bebê e eu perdi. Eu tenho outro agora, mas não deixa de ser uma perda. E é uma coisa que eu sempre vou lembrar, vai ficar marcado em mim como uma cicatriz. Sim, é forte, né? Mas eu sempre vou lembrar que eu sou mãe de 3, mas só tenho 2. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu quis contar isso pra vocês, que eu achei bem importante, né? Vocês saberem dessa parte da minha história. É uma história um pouco triste, mas eu achei importante contar. Não fico assim à vontade em falar, em tocar no assunto, em falar sobre esse assunto, mas tenho mais coragem de falar, né, agora. Já passou mais de 1 ano. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se já aconteceu algo parecido com vocês, com alguém, deixe nos comentários.
Curte o vídeo, se inscreve aí no canal, compartilhe com alguém se achou interessante. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo.